Bom dia a todos. Isso aqui é uma tentativa de fazer uma apresentação um pouco mais lúdica daquele conteúdo que nós estávamos trabalhando acerca de zoneamento ambiental. O que eu fiz aqui, gente? Eu estou num simulador de cidades e eu fiz duas cidades. A primeira delas eu não segui nenhuma regra de zoneamento, eu simplesmente fui analisando as tendências. Essa cidade ela está precisando de mais casa, eu criei mais casa. Precisa de mais área de comércio, eu criei mais área de comércio. Precisa de mais indústria, eu criei mais indústria. Então, de acordo com a demanda que o simulador apresentava, eu construía. Então, eu não procurei fazer nenhuma organização prévia, não fiz nenhum zoneamento, eu não levei em consideração o terreno, onde é mais alto, onde é mais baixo, corrente de vento, nada. Então, simplesmente teve demanda, eu criei um espaço destinado a essa demanda. E essa cidade ficou assim. Vamos aqui verificar primeiro a questão do zoneamento dela. Vocês podem ver, olha, eu tenho zonas residenciais, que são essas verdes, entremeadas com indústrias, locais para instalação de indústrias. Eu tenho comércio bem do lado. Isso aqui é um aterro sanitário, que eu estou perto aqui das zonas habitáveis. Aqui é a mesma coisa. Quando teve demanda para a indústria, veio uma indústria, depois veio para habitações e assim sucessivamente. Então vocês podem ver que está bagunçado, não tem nenhum local específico para as habitações, nenhum local específico para as indústrias, assim sucessivamente. O que a gente pode observar de interessante aqui? Eu estou aqui passando, olha. Aqui eu tenho basicamente uma indústria. Vocês podem ver que está, olha, fazendo barulho perto das casas. Aqui é a mesma coisa. Tem várias casas que você pode notar esse símbolo. Ele está significando o quê? Está significando que tem pessoas doentes nessas residências. Se você for ver o mapa, se eu vou dar uma expandida aqui nele, várias casas apresentam a mesma coisa. Pessoas doentes nessa cidade. Em alguns locais eu tenho alguns congestionamentos, mas não é nada sério. Outra coisa interessante, se eu pedir aqui a questão da poluição da cidade, eu consigo ver uma mancha espalhada pela cidade toda. Eu não tenho a poluição contida em apenas um local, ela acaba sendo sistêmica em todo esse local, em todo esse município, digamos. A questão da saúde, eu tenho duas clínicas. As clínicas, olha, pacientes tem 95, a capacidade é 100. A segunda, 89 de 100. Então, nós temos quase que o colapso de saúde dessa cidade. Ela praticamente não está dando conta da quantidade de doentes que aparecem. A minha rede de água, vocês podem perceber que é uma bagunça. Não teve nenhuma preparação prévia, então para onde havia necessidade de água foi puxado um cano. A situação de risco de incêndio. Eu tenho 3 corpos de bombeiro. Até aqui está ok. Uma outra coisa interessante, poluição sonora. Quando eu faço a análise da poluição sonora, eu vejo praticamente ela no município inteiro. Apenas aqui nós conseguimos ver que não há o comprometimento da população pela poluição sonora, mas todo o resto do mapa ou ela está intensa ou ela está amena. Mas realmente, sem poluição sonora, o único local de todo esse município é essa parte aqui. Então, são alguns
desses são os problemas que nós vamos ter no município, como vários municípios que nós temos aqui em São Luís do Maranhão, que o que acontece? Eles não foram planejados, eles não foram pensados. As pessoas foram chegando, foram construindo suas casas, foram morando. Aqui e acolá, fulano e beltrano, eles construíram algum comérciozinho. Aí apareceu alguém que tinha um pouco mais de dinheiro na cidade, já construiu uma fábrica, começou-se uma indústria. Então, foi se amontoando as coisas aos poucos. E esse é um cenário que, se você for procurar alguns interiores aqui no Maranhão, você encontra não essas grandes indústrias do lado da casa das pessoas, mas você encontra, digamos assim, essa bagunça. E isso gera para a cidade, posteriormente, quando eu mostrei, e esse simulador acabou refletindo também, você tem uma saúde da população extremamente comprometida por causa disso. Então, você tem seu emprego, você tem sua casa, você tem seu salário, mas você não tem um dos bens mais importantes, um dos estados mais importantes é que você esteja saudável. Nesse trecho aqui eu estou narrando por cima, porque por algum motivo o áudio se perdeu, mas eu estou mostrando agora a questão do desmatamento dos recursos naturais, como é que isso afetou o local. Percebam que boa parte dessa parte verde, que era a área originária de florestas, ela foi desmatada para que as construções da cidade fossem feitas. Aqui eu tenho, é o mesmo local físico, é o mesmo terreno da outra cidade, só que essa cidade aqui, eu programei a simulação para seguir mais ou menos as normas de zoneamento que nós temos aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber é o quê? Eu tenho uma distinção bem grande do que são zonas habitáveis, essas verdinhas que são destinadas à habitação. Eu tenho quarteirões definidos de áreas de zonas destinadas ao comércio, e eu tenho um bloco separado de uma zona que está sendo destinada às indústrias, à produção industrial. Então você percebe um layout bem diferenciado. Eu tenho a concentração das indústrias em um local que é separado da área destinada ao comércio e à habitação das pessoas. Então essa é a primeira organização que a gente consegue perceber. E isso muda muito a dinâmica do local. Não é apenas a questão estética, a questão de você achar que está um pouco mais ou um pouco menos organizado. Isso vai se refletir na qualidade de vida das pessoas e também na facilidade com que você, se for o gestor público, você consegue implementar a gestão do local. Pensa o seguinte, se eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, a questão da educação. Eu coloquei uma escola aqui, que ela ficou centralizada em relação a boa parte das habitações, então é muito mais fácil para essas pessoas chegarem aqui rapidamente na escola. Então eu não estou comprometendo essa área aqui com indústria, com barulho de indústria, nem nada nesse sentido. Vamos ver aqui a questão da saúde. Eu tenho 2 clínicas médicas na cidade. Eu acho que vale até a pena destruir uma delas, por quê? Uma delas está com 38 pacientes, ela tem capacidade para 100, está subutilizada. A segunda, ela tem 16 pacientes só e também tem capacidade para 100. Então o que acontece? Está sobrando, eu tenho a mesma quantidade de clínicas que a outra cidade, o local eu parti do mesmo terreno, mas o que acontece? Essa aqui tem mais pessoas e as clínicas estão sendo menos utilizadas. Por quê? Porque as pessoas estão ficando menos doentes. Pensa o seguinte, tem mais gente nessa cidade aqui, essa simulação rodou por um pouco mais de tempo. São basicamente os mesmos tipos de casas, mesmos tipos de comércios e de indústrias, entretanto, essa aqui, a saúde da população está muito melhor. Outra coisa que a gente pode ver é a questão dos recursos naturais. Eu tenho aqui uma área muito maior de mata virgem que foi preservada.
Agora que o desmatamento está caminhando para esse lado aqui, que aí nós ainda temos alguma área de floresta, aqui a área que foi desmatada é consideravelmente menor do que a da primeira cidade, da primeira simulação. Outra coisa interessante, vocês percebam em relação à geografia do local, a elevação de terreno, a indústria está concentrada num local relativamente baixo. Por quê? Olha o que acontece com a poluição. Se eu tivesse colocado a indústria nesse morro aqui, a área industrial nesse morro, e os ventos soprassem em direção à cidade, eu ia ter a contaminação dessa cidade. Entretanto, o que acontece? Os ventos estão soprando nessa elevação de terreno, eles perdem velocidade, a maior parte deles passa por cima. Não vai estar carregando a fumaça para as demais regiões. Então, o que eu consegui fazer? Eu tenho uma área industrial praticamente do mesmo tamanho do outro município, essa aqui é um pouquinho maior. A poluição que ela está gerando é maior, mas só que isso não está comprometendo a saúde da população. Lembra daquela ideia de um desenvolvimento que não gera tanto dano ao meio ambiente, à saúde das pessoas? E isso eu consegui como? É o mesmo terreno, são as mesmas atividades que estão sendo feitas, comércio, habitação e indústria. Entretanto, se você verifica, tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida das pessoas está significativamente melhor nesse segundo caso. A única coisa que foi trocada aqui foi o quê? Foi a organização do espaço físico, foi a questão de fazer um zoneamento de uma forma mais eficiente. Outra coisa interessante é a questão da poluição sonora. Eu tenho poluição sonora concentrada nas áreas de comércio, uma moderada. Na área industrial eu tenho uma poluição sonora pesada, mas nas áreas habitacionais eu tenho vários locais que ou não tem poluição sonora nenhuma, ou a poluição é muito baixa. Na verdade, eu tenho áreas habitacionais com poluição sonora só vinda do trânsito, onde o trânsito é mais intenso, acaba comprometendo a qualidade acústica das pessoas que vivem ali. Um outro aspecto aqui, já que eu tenho áreas mais baixas, eu consigo ver que a mata ciliar, a área perto do rio, ela não foi desmatada, então isso foi preservado, isso acaba somando na questão da qualidade das águas que vão ser retiradas e bebidas posteriormente pelas pessoas. As áreas mais altas, que é onde corre mais vento, foi o local que eu escolhi para colocar, por exemplo, pequenas usinas eólicas, para fazer o quê? Um aproveitamento melhor dos recursos naturais que estão disponíveis. Então, qual era o meu objetivo em mostrar essas simulações para vocês? Eu queria mostrar como o mesmo espaço físico, o mesmo terreno, sendo usado de formas diferentes, você uma forma através de um planejamento antes da ocupação do espaço e outra uma ocupação sem planejamento nenhum, como isso pode impactar na organização, na qualidade de vida, no desenvolvimento de um município. E isso a gente consegue, essa organização, através da questão do zoneamento ambiental. Algumas coisinhas aqui que ainda valem a pena mencionar. Quando você fala de um zoneamento de uma área estritamente industrial, ali fala que essa zona que é estritamente industrial, que ela vai receber indústrias que causam uma poluição que não pode ser contida, ou seja, o ar vai ser poluído, as águas vão ser poluídas, elas devem ficar numa zona que é destinada exclusivamente a elas, e que essas zonas elas devem ter requisitos necessários para o seu funcionamento, ou seja, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, tem que ter um corpo de bombeiros para evitar incêndios, esse tipo de coisa, tudo concentrada na área estritamente industrial. E outra coisa que ela fala é que essa área ela deve ter o que a lei chama de um anel verde de isolamento. O que seria isso? Ela deve estar
separada de todas as outras zonas por uma área que esteja intocada. Com qual finalidade? Justamente para conter essa poluição que é gerada. É uma poluição que o industrial ele não tem como evitar, ele não tem como acabar com essa poluição, ela vai acontecer, ela é inerente a esses processos industriais. Então, como é que você faz para conter isso longe da população, para que isso não se espalhe? Você deixa uma área sem ser zoneada ao redor da indústria.